Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição é o Fundamento Profético. Bom, a lição pede para a gente ler Lucas 24, 36 a 49. Né? O que aconteceu e por que esta foi uma experiência aí tão crucial para os apóstolos. Né? Nós, ao meditarmos nesses textos, nós vimos aí que Jesus aparece aí aos discípulos, né? E naquele primeiro momento que ele aparece, né? Depois da sua ressurreição, eles ficam com medo, aterrorizados, né? E não acreditam, né? Que é Jesus. Então Jesus mostra as suas mãos, mostra os seus pés, né? E mesmo depois disso, eles ainda não acreditam nele, né? E aí eles também tiveram ali, não acreditaram em Jesus, né? Eles tiveram a certeza de que ele estava vivo quando o viram, né? E não acreditaram. E aí o relato diz lá em Lucas 24, 41, por causa da alegria. Você já sentiu que algo era bom demais para ser verdade? Foi isso que aconteceu aos discípulos, né? Eles viram que Jesus estava vivo ali. Jesus também pediu para que eles pudessem acreditar se eles tinham alguma coisa ali para comer. E aí foi oferecido ali peixe e favo de mel. E aí eles viram mesmo que era Jesus, mas por causa da alegria eles não creram, né? Você já se sentiu assim também? Que algo era tão bom, muito bom mesmo, bom demais para ser verdade? Bom, essa aí foi a experiência que os discípulos, né? E dos discípulos e dos outros no cenáculo, né? Ao se deparar aí com a aparição de Jesus, não é isso? Após esse evento, Jesus começa aí a explicar as Escrituras, né? A palavra de Deus. E aí ele fala para os discípulos, né, que importava que fosse cumprido, né, tudo que de mim estava escrito aí, está escrito na lei de Moisés e dos profetas, nos Salmos. Então ele começou a falar para eles que isso deveria ser cumprido. E aí nesse momento abre o entendimento deles, né, para que eles pudessem aí e vissem, compreendessem, né, as escrituras sagradas, ou seja, a palavra de Deus. E aí Jesus disse a eles, né, assim está escrito, porque Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, ou seja, os discípulos, as pessoas que ali estavam, seguiram Jesus. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder, ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus, que está disponível para cada um de nós a partir do momento que aceitamos Cristo, né, a sua graça em nossa vida. Nós vimos que, contudo, Jesus os tivesse deixado apenas com essa experiência, né, da aparição dele, e partisse, talvez a fé deles não tivesse pendurado. Com o tempo, o poder da experiência poderia se dissipar e eles esqueceriam ou começariam até a questioná-la. Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes, né? Comer peixe diante deles, como nós falamos. Ele os conduziu à palavra de Deus.
E aí mostra o fundamento profético que nós acabamos de relatar aqui, de sua obra e de seu ministério, não é isso? Ou seja, não importa quão grande fosse a experiência que tivessem com ele, Jesus queria que a fé deles fosse fundamentada na palavra de Deus. Por isso que Deus mostrou na palavra que tudo isso deveria acontecer. Ele deveria realmente ser crucificado, morrer e ao terceiro dia ser ressuscitar, né? E ao terceiro dia ressuscitar. Isso deveria acontecer, isso estava escrito na palavra. E ele fundamentou, né, isso, mostrando eles isso na palavra, e aí abriu-se o entendimento deles, né, como nós vimos, né? Também encontramos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender porque ele teve que morrer e que a sua ressurreição significa. Era necessário que essa cosmovisão deles, né, fosse mudada de um reino terrestre e político para uma grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. Então, aquela visão que eles tinham antes de que Jesus iria construir aqui um reino político terrestre, essa visão teria que ser eliminada para uma nova visão, em que Jesus veio para a solução do pecado e a vitória sobre a morte. O Evangelho é muito mais do que conquistar a soberania política para Israel. Revelava a vitória de Cristo sobre Satanás e a garantia que um dia a maldade seria destruída, a terra seria recriada e Deus estaria entre o povo. E ele lhes abriu o entendimento, como nós falamos, está lá em Lucas 24:45, para que compreendessem essas verdades que deveriam compartilhar com o mundo. E agora ele pede para que os discípulos, né, ele compartilhe a graça, a misericórdia, né, o amor de Cristo, né, e a sua graça, para que o mundo também aceitasse Cristo, né, e pudesse ter a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra, ou seja, sem estar escrito na palavra de Deus, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo advento, a primeira vinda de Cristo, para ele obter a vitória, né, sobre, como nós vimos, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o próprio Satanás, e o segundo advento, onde Cristo vai voltar, resgatar aqueles que foram os seus fiéis adoradores, aqueles que guardaram os seus mandamentos, a fé em Jesus. Esses vão ser os que são escolhidos, verdadeiros adoradores, para quando Jesus voltar, né, nas nuvens do céu, nós possamos ser retirados deste mundo, né, e viver com Jesus eternamente, não é isso? Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão, ou seja, para levar a palavra para que outras pessoas venham conhecer esse grande plano de salvação de Cristo Jesus, que deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade, para que pudéssemos ter uma chance de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.